Turma, deixa eu ler um negócio com vocês, porque eu li isso e eu falei, é a nossa cara aqui do podcast. Carta à Minha Filha, da Ana Luísa Amaral. É um poema, mas é meio que uma conversa, mas é meio que uma carta. E ela também aqui acaba citando Goya, tá? Então, estamos no mesmo patamar, mesmo universo, vamos lá. Carta à Minha Filha. Lembras-te de dizer que a vida era uma fila? Eras pequena e o cabelo mais claro, mas os olhos iguais. Na metáfora dada pela infância, perguntavas do espanto da morte e do nascer, e de quem se seguia e por que se seguia, ou da total ausência de razão nessa cadeia em sonho de novelo. Então aqui a gente tem meio que um diálogo, né, da mãe falando para a filha. Você lembra que uma vez eu te disse que a vida era fila? E aí ela faz uma rememoração. Então, ela lembra que a filha tinha o cabelo mais claro, os olhos iguais, mas que na infância a filha perguntava sobre a morte, sobre o nascer, por que as coisas eram como eram, no que a vida seguia, por que a vida seguia, qual que é o sentido da vida, né? Essa coisa até acho que meio kantiana aqui. Aí continua. Hoje, nessa noite tão quente, rompendo-se de junho, o teu cabelo claro, mais escuro, queria contar-te que a vida é também isso. Uma fila no espaço, uma fila no tempo, e que o teu tempo ao meu se seguirá. Num estilo que gostava, esse de um homem que um dia lembrou Goya numa carta a seus filhos. Queria te dizer que a vida é também isso, uma espingarda, às vezes carregada, como dizia uma mulher sozinha, mas de grande jardim. Mostrar-te leite creme, deixar-te testamentos, falar-te de tigelas, é sempre olhar-te amor. Mas é também desordenar-te, a vida, estrincheirar-te, a mim, em fila descontínua de mentiras em carinho diverso. Então ela tá falando aqui pra filha, tá dando várias respostas pra filha. A vida é isso, a vida é aquilo, a vida é, enfim, infinita, né? Aí eu acho engraçado que ela usa tanto metáforas grandes como Goya, os quadros, mas ela usa também a metáfora do leite creme. Leite creme aqui em Portugal é como se fosse o nosso arroz doce, só que o leite creme aqui não vai arroz, então é só o creme. Por isso que chama leite creme. Mas eu acho que, bom, eu sempre falo que tem o mesmo gosto de arroz doce, mesmo sem o arroz. Mas enfim. Deixar-te testamentos. Tipo, a vida também deixa testamento. Também fala de tigelas. Mas é sempre. O mais importante, então, tem as coisas grandiosas, as coisas espantosas, as coisas banais, como o leite creme, como o grande jardim. Mas o mais importante, gente, olha que lindo. É sempre olhar-te amor. Também é desordenar-te, entrincheirar-te, e a mim, em fila descontínua de mentiras em carinho verso. Eu acho que não tem nada no planeta que consiga expressar esse diálogo melhor. Assim, realmente, as mães, elas inventam 1000 possibilidades de explicar para as filhas o que é a vida. E aí ela continua. E o que eu queria dizer-te é dos nexos da vida, de quem habita para além do ar, e que o respeito inteiro e infinito não precisa vir depois do amor. Meu Deus, que coisa linda! Nem antes, que as filas só são úteis como formas de olhar, maneiras de ordenar o nosso espanto, mas que é possível pontos paralelos, espelhos e não janelas. Então ela vai mudar aqui e vai dizer, olha filha, além de tudo isso, do mais fútil ao mais glamuroso, o mais importante da vida, o que realmente é interessante são os nexos da vida, as coisas que ficam no infinito, que não precisam vir depois do amor. E quais são essas coisas? As formas de olhar,
as maneiras de ordenar o nosso espanto, a forma como a gente se organiza, né? E os pontos paralelos que a gente tem. E eu acho bonito quando ela fala espelhos e não janelas. É o de dentro. Aí continua. E que tudo está bem e é bom, fila ou novelo, duas cabeças, tais num corpo só, um dragão sem fogo ou unicórnio, ameaçando chamas muito vivas, como o cabelo claro que tinha nessa altura. Se transformou em castanho, ainda claro. E a metáfora feita pela infância se revelou tão boa no poema, se revela tão útil para falar da vida. Essa aqui, sem tigelas, intactas ou partidas, continua a ser boa, mesmo em dissonância de novelo. Não sei que te dirão num futuro mais perto. Se quem assim habita os espaços da vida tem olhos de gigante ou chifres monstruosos. Porque eu te amo. Queria-te um antídoto igual a Elixir que te fizesse grande de repente, voando como fada sobre a fila. Gente, ela queria que a filha voasse sobre a fila do tempo, tipo que o tempo não passasse para essa filha. Vocês têm noção? Eu achei isso a coisa mais linda do mundo, de verdade, eu tô numa catarse. Mas por te amar, não posso fazer isso. E nessa noite quente, a rasgar junho, quero dizer-te da fila e do novelo, e das formas de amar todas diversas, mas feitas de pequenos sons de espanto, se justo e o humano aí se abraçam. Se o justo e o humano aí se abraçam. A vida, minha filha, pode ser de metáfora outra, uma linha de fogo, uma camisa branca da cor do pesadelo, mas também esse bobo que me deste, e agora floriu, passado um ano, porque houve terra, alguma água leve e uma varanda a libertar-lhe os passos. Ana Luísa Amaral e Magias, o nome da coletânea, Imagias. Não é Imaginas, é Imagias. Eu não conhecia a Ana Luísa Amaral, estava escrevendo agora um pouco sobre ela. Até fui num evento que achei que era sobre ela, enfim. E, nossa, fiquei encantada, completamente encantada com as coisas que eu tô vendo aqui. Pronto, eu sou brasileira, não conheço muitos poetas e escritores portugueses, mas foi uma grata surpresa. E aqui esse poema, não é um poema, né? Mas é uma carta para a filha dela, que existe, né? A primeira coisa que eu reparei é essa questão do passado com presente. E tem uma temporalidade aqui que é junho, né? Então tem duas linhas afetivas, que é para nós o tempo cronológico, o tempo real, e para elas o tempo da memória. A transmissão desses cuidados, dos espantos, das advertências sobre o amor e a questão da ordenação do mundo para quem está crescendo. Quando ela fala sobre as filas, que a vida é uma fila, que ela queria que a filha sobrevoasse as filas, tipo, como uma fada faria, mas que ao mesmo tempo ela não quer isso para a filha porque a beleza da vida é poder ficar na fila. Eu fiquei completamente em choque, falei, vou gravar pra gente bater papo sobre isso. A metáfora central dessa questão da fila para mim aqui, eu acho que a gente pode até conversar sobre isso. É porque eu realmente acabei de ler o poema, foi a primeira vez que eu li isso na minha vida, nunca tinha lido. Eu acho que a imagem central, a metáfora central aqui pra gente da fila organiza meio que todo o eixo da narrativa, assim, pra mim foi o ponto principal. Pra mim não tem outra, essa questão da fila poder ser desfeita, mas também problematizada, a fila como a sucessão do tempo, a causa, eu gosto dessa palavra, causalidade. Na literatura é uma coisa que me interessa muito, porque a gente tem a estrutura
típica de uma relação entre mãe e filha, uma coisa normal, mas a gente tem a tentativa aqui de racionalizar as perguntas que as crianças fazem, mas ela racionalizou mantendo a herança da visão da filha. Então, ela emaranhou aqui pra gente a própria experiência humana através do texto. Eu achei isso de uma pureza no texto. Pureza e versos, né? Porque quando ela fala sobre o Goya, a referência clara, né? A carta dos seus filhos. Quer dizer, eu não sei como é que tá a tradução disso. Eu acho que é carta aos filhos, carta dos filhos. Liga todas as questões das próximas gerações, daquele mundo sombrio do próprio pintor, das guerras, do horror, né? O Goya é uma coisa bem escura, vamos dizer assim. Então, ela coloca entre as duas forças, tanto a fila descontínua das mentiras, do ódio, do ressentimento, das coisas ruins, e o medo dela e a questão de eu sou sua mãe, né? Eu quero te proteger, mas ela também entende a importância daquele jardim, da filha ficar naquela fila, da filha aproveitar aquilo. Quando ela fala, a vida é também isso, uma espingarda às vezes carregadas, eu penso muito na responsabilidade que ela também tem que assumir ali para aquela filha não viver as coisas duras do mundo por um impacto inicial, assim, ela prepara a filha para a vida. Ela ajuda a filha a ter as forças sociais, por mais que ela não queira, né? Então, ela entrelaça aqui pra gente as tradições do feminino, vamos dizer. Eu gosto dessa ideia, eu acho tão bonito essa relação de nós, seja no nível que for, assim, familiar, então, assim, pai, filha, mãe e filha, ou amigo e amiga, sendo transportas para a literatura dessa forma, com essa coisa do sei que lá de um sujeito poético e de pôr ali nuances e metáforas, mas eu amei esse poema. Quando ela fala sobre a desordem do amor, a desordem da vida, gente, que coisa linda. Ela expõe a filha ao real, ao risco, mas ela protege, e sem a falsa proteção, ela realmente protege porque ela avisa. Quando o poema diz, eu tô com ele na cabeça já, mas eu vou ficar com ele aberto para não falar nada errado. O respeito inteiro e infinito não precisa vir depois do amor, nem antes. É verdade, o momento é o mais importante. Não é o que passou, o que vai vir a acontecer. O respeito não é a consequência do amor. Então ela está ensinando para a filha dela a viver amores na vida, não só amorosos, eu imagino, mas é numa condição paralela mesmo. Então, olha, o momento aqui é o mais importante. O sujeito precisa ser respeitado agora, não é depois e nem antes do amor. E aí por isso que eu achei interessante a questão das filas em ordens lineares. Não são estruturas absolutas. A gente realmente sustenta essa forma de amar. Se a gente pensa nessa imagem associada ao crescimento, a essa questão do cabelo, que era claro, depois escureceu um pouco, ainda é claro, mas escureceu desde a infância. Eu achei tudo lindo, simbológico, sabe? Simbólico, Bruna. Essa coisa da... Eu queria falar simbólico e biológico ao mesmo tempo. Acabei de inventar um neologismo. Muito filha de Guimarães Rosa. Mas a questão da parte biológica de ver a filha se desenvolvendo no mundo, mas também usar isso como matéria de simbolismo para poder explicar para a filha sobre o mundo. Então, tá vendo a passagem do seu tempo? Isso também acontece ao seu entorno. E eu achei isso... eu amei as relações internas, a questão do novelo, da ordem, da desordem, da proteção da liberdade. Tudo aqui pra mim é lindo, é uma lição de amor, um amparo, assim, um abraço. A carta mesmo, uma carta de amor. Isso pra mim é uma verdadeira carta de amor.
doce, real. Ai, linda, 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 eu amei. Amei a forma como ela vai. E eu tô vendo aqui vários poemas pra poder escrever. E tô vendo a forma como ela vai falando e tal. Eu tenho que pegar agora e dar uma olhada em algumas referências bibliográficas. Eu não vou fazer nada especial, é um texto só de 2 páginas, então é tranquilo pra mim. Mas eu só queria citar a autora, então vou ver algumas coisas assim mais acadêmicas e tudo mais, mas nossa, fiquei encantada. O título do poema dela é Carta à Minha Filha. Acho que pode ser o nome até do episódio, né? É isso, turma. Ai, achei lindo. Beijos.